CR7 no Palmeiras, CR7 no Flamengo, CR7 no Botafogo, CR7 no Corinthians. E é o mercado do futebol brasileiro que todos os dias tem informação, que todos os dias tem especulação. E no final, não tá acontecendo muita coisa não. Eu agradeço, meus amigos, mais uma vez vocês por estarem aqui novamente. Estamos aqui, ó, no nosso lugar de origem. Pô, tô até estranhando, cara, minha própria casa. Acabou aqueles cenários adaptados, onde você fica tentando apoiar o celular, né? Às vezes a luz não tá, a iluminação não tá legal, o som não é lá aquelas coisas, aquele som meio abafado, barulho de fundo saindo, enfim. Agora estamos aqui novamente para bater um papo sobre futebol e trocar uma ideia sobre aquilo que a gente mais gosta, não é mesmo? A Copinha começando, Palmeiras começando com uma estreia na Copinha, estreia com vitória na Copinha, tá? A Copinha começando, vamos ter vários e vários jogos pela Copinha aí. Eventualmente a gente vai trazer um pouco aí das nossas impressões a respeito da Copinha. Não tive tempo de acompanhar ainda assíduo, porque tava na estrada esses últimos dias. Vamos trocando uma ideia e vamos batendo um papo enquanto isso. Meus queridos, ó, dá um recadinho rápido pra vocês. Esse começo de ano é meio tenso. Já abri o aplicativo ali hoje, ó, do Sem Parar, e já apareceu ali a placa do veículo para pagar IPVA. Enfim, tem a galera que gosta também de sair de férias, quer curtir um pouco. Tem aquele pessoal que quer reformar a casa. E às vezes, esse início de ano as coisas apertam, né? As contas apertam. Então, vocês podem falar aqui, ó, com os nossos amigos e os nossos parceiros da A2C Promotora. A A2C Promotora, uma empresa de serviços financeiros voltados para um bom e eficiente atendimento a você. Lá eles têm, por exemplo, a opção de antecipação do seu fundo de garantia, onde você pode fazer com eles de maneira, ó, 100% gratuita. É só você clicar no link que eu estou colocando fixado aí embaixo, chamar o pessoal lá, fala que veio pelo Opina Porco, eles vão te direcionar para um canal de atendimento hiper, mega eficiente e não se preocupa. Eu sei que agora é final de noite de sexta, eu sei que vamos entrar no final de semana, sábado e domingo, e a instituição bancária não funciona nesses horários. Mas o pessoal da A2C Promotora funciona e estão lá para te atender. É só clicar aí, a coisa apertou? Chama os caras lá que, além da antecipação de fundo de garantia, eles têm outras oportunidades e serviços para você também, para que você conheça. A2C Promotora, galera, tamo junto, hein? Vamos lá, meus amigos. O Dudu, ele foi apresentado no Cruzeiro, e inclusive ele concedeu uma coletiva dando uma cornetada, uma cutucada no técnico do Palmeiras, Abel Ferreira. Olha só o que ele falou, né? Ele foi questionado, estava sendo questionado com algumas perguntas e tudo mais. E foi perguntado sobre o desempenho dele no Palmeiras, a recuperação da lesão, enfim. Olha só o que ele falou pra gente resumir e ser mais objetivo aqui. Eu não joguei lá, ou seja, no Palmeiras, por opção do treinador. Eu estava treinando, estava bem fisicamente. Opção do treinador. Ele enfatizou de novo. Estava sempre no banco. E o treinador optou por não me colocar. Aí os motivos, depois ele responde lá. Ou seja, toma, né? Vou jogar para ele os motivos e vocês que perguntem para ele, para vocês entenderem os motivos. Neto, o que você acha disso que o Dudu falou? Eu não acho legal. Não acho, sinceramente, não acho. O Dudu, ele ganhou um status de ídolo no Palmeiras. Ele saiu do Palmeiras depois de algumas polêmicas que aconteceram lá no meio do ano. Né? Todo mundo viu que ele ficou meio que forçado no Palmeiras. E aí, ele perdeu um pouco daquela relevância, daquela simbologia que ele tinha para a torcida. Porém, boa parte dos torcedores ainda continuavam abraçando a ideia dele ser um grande ídolo. Talvez um dos maiores ídolos da história recente do Palmeiras. E desses anos, né, que o Palmeiras ganhou de ascensão. Agora, ele tá com a camisa do Cruzeiro, sendo apresentado no Cruzeiro. A partir de agora, ele tem que responder como um atleta do Cruzeiro. Ele não tem que responder se lá no Palmeiras aconteceu isso ou aconteceu aquilo. Ele tem que responder olhando pra frente.
pro Cruzeiro, a respeito da equipe do Cruzeiro, das expectativas com as competições pelo Cruzeiro, é disso que ele tem que falar. Ele não tem que falar do Abel, ele não tem que mandar ninguém perguntar nada pro Abel. Dudu, você não faz mais parte da Sociedade Esportiva Palmeiras. E na boa, por mim eu nem falava mais de Dudu aqui, porque ele não é um atleta mais nosso. Porém, a gente tem um entendimento também de que quando tem umas declarações desse tipo, nós trazermos um posicionamento em relação àquilo que foi falado, a nossa visão também disso, é bacana e é legal, porque todo mundo já está acostumado. É de praxe a gente comentar declarações de técnico do Botafogo, declarações de jogadores do Flamengo, declarações de dirigentes corintianos. Então por que eu vou deixar o que o Dudu falou a respeito do Palmeiras na apresentação do Cruzeiro em off, né, por baixo do pano, por trás da cortina? Não tem porquê. Então a única coisa que eu tenho pra falar pra vocês, meus amigos, é isso. Dudu, você não é mais um atleta do Palmeiras. Você não precisa falar do que aconteceu com o Palmeiras. Fale com o olhar pra frente. Siga a sua vida. Todo mundo deseja que você se desenvolva bem, que você apresente um bom futebol. Você tá aqui falando que estava bem fisicamente, mas eu tenho as minhas dúvidas. Eu acredito que um profissional, um jogador que volta de uma lesão multiligamentar, uma lesão séria, gravíssima, ele demora para ficar bem. Até mesmo na questão psicológica, porque ele entra em campo com medo, com receio da dividida. E é natural, você é um ser humano, faz parte do processo. Agora, não é legal você vir e expor o que acontecia dentro dos bastidores do Palmeiras ou a decisão que o técnico do Palmeiras tomava com a camisa do Cruzeiro sendo apresentado pelo Cruzeiro. Fale agora como um jogador do Cruzeiro. Você teve a oportunidade e o tempo para falar sendo um jogador do Palmeiras. Agora você não é mais. É isso que eu acho. Eu vejo até de forma antiética comentar coisas desse teor, nesse tipo, com indiretas infantis como essas. Então, ninguém tem que perguntar nada pro Abel a respeito, né, do que você falou. Ah, pergunta pra ele. Não, ninguém tem que perguntar nada. Tá? Você não é chefe de redação, você não elabora matérias, você não elabora perguntas, você é jogador de futebol. Então haja como tal, a gente vem aqui e critica a imprensa quando tem que criticar, mas algumas declarações tortas como essa, né, onde você provoca os jornalistas a fazerem as matérias, a redigir as perguntas, essa não é a sua função. Então a gente tem que vir aqui também para criticar quando isso acontece no sentido inverso. Porque você não faz mais parte da Sociedade Esportiva Palmeiras e eu nem sei por que você tá falando disso. Ai, mas ele foi perguntado sobre isso, Neto. É, mas desconversa. É só você responder assim, olha, com todo o respeito do mundo, mas agora eu sou um atleta do Cruzeiro. Eu quero falar daqui pra frente. Eu quero falar com foco na minha equipe, na equipe que eu vou defender agora em 2025. O que passou, passou. Pronto, é isso. Meus amigos, eu tinha visto uma notícia aqui nos portais, pela internet, eu não sei se é verdade ou não essa notícia. Alguns falam que é, outros falam que não tem nada a ver, que o Botafogo estaria interessado no Tite para ser o seu comandante em 2025. Os caras esperando lá, né, o Sérgio Conceição, esperando o André Jardine, aí de repente chega o Tite. Fica Tite não. Fica Tite não. Ai, ai, mas olha, eu não acredito que essa informação seja verdadeira. Eu não acho que o scout do Botafogo, é assim que eles gostam de falar, né? Scout. Que o scout do Botafogo vai avaliar o Tite como uma peça viável para o elenco do Botafogo de 2025. E para mim isso fica muito nítido e claro quando você olha para o desempenho do Tite no Flamengo em 2024, que até começou parecendo que ia dar certo, mas no meio do caminho se perdeu, não soube inovar, não soube ter a criatividade que precisava ter, e a sensação que deu é que no final do ano, o Flamengo só venceu a Copa do Brasil porque a diretoria agiu rápido e colocou o Felipe Luiz para ser treinador. Porque a sensação que dava, a forma melancólica como o Flamengo foi eliminado de uma Libertadores, sendo que é uma equipe sempre muito favorita,
ela só refletiu talvez a incapacidade e a ineficiência do trabalho Tite dentro do Flamengo. E aí os caras vendo aquele clima de melancolia, falou assim, a gente não pode deixar. Traz o Felipe Luiz pro profissional, o cara, ele é querido pela torcida, ele é um ídolo, ele conhece a cultura do clube, e vamos tentar salvar o nosso ano. E conseguiram. Então, por mais que a gestão do Flamengo anterior falhou, mas conseguiu no final organizar rapidamente a rota e ainda faturar a Copa do Brasil, que é um título bacana e que paga muito bem e garante vaga para Libertadores do ano que vem. Porque a sensação que a gente tinha é que se continuasse o Tite, ia ser um final de ano muito cabuloso pro Flamengo. Então eu não consigo enxergar algum sentido em o John Textor e a sua turma olhar o Tite como uma opção viável. Eu ia estranhar muito vendo a notícia que Tite é o novo técnico do Botafogo. Porque se o Tite não conseguiu fazer o Flamengo, que é um time que tem uma questão técnica maior e uma cadência de futebol maior, você imagina um time que joga muito espetado em profundidade e abusa da velocidade. Né? É diferente. É diferente. A característica do Botafogo ela é parecida lá com a característica do Palmeiras de 2021, por exemplo. Um time que jogava muito no esquema ali de pontas e profundidade. Diferente do Flamengo, né? Que é um time que tem uma cadência de bola, um meio-campo mais controlado, um meio-campo que segura mais, um time que trabalha mais o toque de bola. É diferente a forma de jogo de Flamengo, a forma de jogo de Palmeiras e de Botafogo. Eu vejo o Botafogo mais próximo do Palmeiras. E o Tite, se ele não conseguiu se dar bem com um elenco recheado de bons jogadores e com características técnicas até mesmo superiores, né, às outras folhas, você imagina no Botafogo o que ele vai fazer? Absolutamente nada. Então me causa uma certa estranheza esse interesse. Mas, enfim, não sei. Eu acho, até onde eu estava vendo as notícias do Botafogo, que eu tive a oportunidade de acompanhar, eles estavam tentando fazer a rescisão contratual do Arthur Jorge e estavam conversando ali, parece que o Conceição e o Jardine, só que o Conceição recusou. Conceição tem mercado na Europa, então dificilmente ele viria. Agora o Jardine parece que estava tendo uma negociação. Foi até onde eu vi. Estranho o nome do Tite aparecer por ali. Mas vamos lá, vamos continuar aqui. O mercado do futebol mexe com todo mundo. E por falar em mexer com todo mundo, olha só. Vila Sante. O paraguaio Vila Sante, eu acho um jogador excepcional. Neto, você acha que o Vila Sante é um bom jogador? Não, eu não acho que o Vila Sante é um bom jogador. Eu acho que o Vila Sante é um excepcional jogador. Um excepcional. O Vila Sante, quando você olhava pro time do Grêmio agora, nesse ano que passou, ele era a única coisa boa que você conseguia olhar naquele Grêmio. Aquele Grêmio triste. Aquele Grêmio, um show de horrores, um espetáculo de horrores. Absurdo, né? A forma como o Grêmio mostrou a sua temporada durante o ano de 2024. Mas o Vila Sante, ele era um cara que você olhava e falava assim, esse cara é diferente, esse cara é inteligente, esse cara, ele traz ali na volância, né, no setor intermediário do campo, uma maneira diferente, uma forma diferente de jogar. É um cara que tem uma visão de jogo muito boa, um cara extremamente inteligente na forma tática como atua, no seu posicionamento, é um cara extremamente estrategista dentro de campo. O Vila Sante, ele é esse cara. E, de acordo aqui ó, com a coluna de esportes do Isto É, né, da Isto É, Vila Sante no centro das atenções. Palmeiras e Flamengo disputam o volante do Grêmio. O Palmeiras estava conduzindo uma negociação com o Vila Sante. Inclusive, as notícias do lado de lá é que o empresário do Vila Sante é o mesmo empresário de jogadores do Palmeiras. Então isso teria facilitado essa comunicação. E o Vila Sante estaria muito de braços abertos a receber propostas de equipes brasileiras. Inclusive gostou muito
de estar recebendo uma sondagem, é uma sondagem do Palmeiras. Agora, a notícia é que o Flamengo também entrou no jogo. Olha só. O jogador paraguaio Matias Villasanti torna-se o centro das atenções no mercado de transferências. Com recente abertura da janela, dois gigantes do futebol brasileiro, Flamengo e Palmeiras, demonstram interesse na contratação do meio-campista. Villasanti, de 27 anos, disputou no ano passado 49 partidas pelo Grêmio, atuando sempre como titular. O Palmeiras iniciou as negociações com uma oferta. Tá, o Palmeiras já fez oferta então, pessoal. Retiro o que eu disse. Eu falei que era uma sondagem, mas não, o Palmeiras já colocou proposta na mesa. Ó, o Palmeiras iniciou as negociações com uma oferta de 8,5 milhões de euros. Mas a proposta não agradou o Grêmio, que avalia o passe do jogador em um valor superior. Eu também acho. Uai, o mercado tá superfaturado. Se eu fosse o dirigente de uma equipe que tivesse o Villasanti, eu também acharia que 8,5 milhões de euros é pouco. Enquanto isso, o Flamengo monitora o mercado, mantendo uma atenção especial ao andamento das tratativas do meio-campista com a equipe paulista. De maneira oficial, o Grêmio nega que exista qualquer acordo fechado para a transferência do Villasanti. Possivelmente, o clube gaúcho espera uma proposta em torno de 15 milhões de euros. Aí também já é demais. Segura um pouco aí, Grêmio. Segura um pouco. Eu sei que vocês estão querendo rasgar, né, o caixa aí das equipes mais fortes financeiramente, mas segura a emoção de vocês. E aí que tá falando, ó, para o Palmeiras a contratação do Villasanti vem sendo considerado um desejo de longo tempo, ele é visto como uma alternativa, é aqui que entra o ponto X da questão, como uma alternativa viável caso a negociação com o Andreas Pereira não se concretize. O meio-campista disputaria a posição com o Richard Rios, aumentando a competitividade do elenco. Já o Flamengo vislumbra o jogador como uma peça-chave, que poderia atuar ao lado do Gerson, numa formação que alteraria a dinâmica do meio-campo atual. O Gerson, ele é um cara extremamente flexível, né? Então você poderia armar a equipe de uma forma diferente no meio-campo. Você puxaria talvez o Villasanti para um volante, numa posição talvez mais estática, aquilo que era pro Alan fazer, né, talvez. E aí você deixa o Gerson mais livre para colaborar com o sistema ofensivo da equipe, que o Gerson também leva muito bem, intermediário para setor ofensivo. Agora, o que está acontecendo aqui? Pelo visto, o Flamengo vai entrar nessa negociação com o Villasanti, porque o Flamengo precisa colocar algumas cartas na mesa. Embora o José Boto já falou que hoje o elenco do Flamengo é um elenco muito bom, que o Flamengo já tem um elenco suficientemente bom, e eu acho isso também. O elenco do Flamengo é muito bom. É um elenco ótimo. O elenco do Flamengo é melhor que o elenco do... o Botafogo tá desmanchando, tá? Vou pegar o do Palmeiras. O elenco do Flamengo atual é melhor que o elenco do Palmeiras atual. Isso é uma verdade. Eu não sei depois da janela de transferências. Depois do mercado de transferências pode ser diferente. Mas por enquanto, falando com os elencos de 2024, o elenco do Flamengo ele é melhor. E você tem mais opções também de substituição de jogadores pelas posições. Você tem um elenco mais elástico. Agora, é interessante também que o Flamengo faça algumas movimentações com nomes, por exemplo, como esse. O Villasanti. Se você fechar uma proposta ali, tudo bem, 15 milhões de euros, o Grêmio tá maluco. 8 milhões de euros eu acho que o Grêmio não vai aceitar. Mas se você conseguir fechar pelo menos algo em torno de 10 milhões de euros, bacana. É um valor bacana por aquilo que o jogador mostrou no Grêmio e pode mostrar em equipes tecnicamente melhores. Para o Palmeiras, ele está esperando a resolução do caso Andreas Pereira, que virou uma longa novela, porém está perto de um desfecho. Isso porque o Fulham falou que vai responder ao Palmeiras, tá? O Fulham não vai sentar com o Palmeiras para negociar. O Fulham falou que vai dar um retorno na proposta que o Palmeiras fez pelo Andreas Pereira na segunda-feira. Enquanto isso, o Palmeiras monitora e conversa com o Villasanti como um plano B. Porém, o Flamengo agora se interessa também pelo Villasanti. Se o Palmeiras estender muito a negociação com o Andreas, é perigoso ficar sem o Andreas e sem o Villasanti. Porque o Fulham, eles ficam naquela, né? Colocando em banho-maria. Eles estão ganhando tempo porque o calendário deles
Eles querem aproveitar o máximo possível o calendário deles. Agora, quem pode se lascar com isso é o Palmeiras. Porque no final a gente pode terminar sem Andrés e sem Vila Sante. Ah, mas Neto, você quer que o Palmeiras faça o quê? Tudo bem, vamos aguardar até domingo. Eu acho que o Flamengo não vai fechar com o Vila Sante até domingo. Na verdade, eu acho que o Flamengo ainda está sondando. Não existe nada oficial colocado na mesa. Talvez se exista, por favor, atualizem aí nos comentários. É por isso que é importante sempre a participação de vocês, é o complemento desse conteúdo aqui. Mas vamos ficar de olho, porque se a gente vê que o Furra começar a enrolar muito, fecha com o Vila Sante. Já é um cara que atende muito bem as expectativas ali para aquele setor do Palmeiras. Um baita de um jogador jovem, né? Metade, né? Menos da metade do valor do Andreas Pereira, e é um abraço. Um abraço, porque realmente, se o Flamengo se interessar, o cara tá lá. Flamengo e Palmeiras são duas equipes que possivelmente o cara vê com bons olhos. Qualquer jogador hoje profissional de futebol, ele vai ver com bons olhos equipes que têm elencos competitivos, que vão participar de N competições no ano que vem, inclusive Super Mundial, e principalmente, meus amigos, olha, pagam em dia. É isso. Talvez esse seja até o mais importante, hein? Coloca nas opiniões aí, mano. Boa sexta pra vocês. Tamo junto. Valeu, falou, até mais.